O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre, chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe a Abraão com Lázaro a seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebeste teus bens durante a vida e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque tenho 5 irmãos. Manda preveni-los, para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: Não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: Se não escutam a Moisés nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação.
Bíblia é um lugar privilegiado para a gente ler e acolher a palavra de Deus, a palavra que é vida, a palavra que é luz para os nossos passos, né? Nós precisamos valorizar muito a palavra de Deus. E talvez tenha muitos de nós que às vezes passamos esse texto da Bíblia sem nem sequer pegar a Bíblia, sem nem ler um trecho da Sagrada Escritura, né? E às vezes depois nos dizemos católicos, mas não temos esse contato com a palavra de Deus. E a palavra de Deus hoje vai nos trazer uma reflexão muito grande sobre como nós encaramos, vivemos, tomamos posse ou administramos os bens desse mundo, né? Como que nós administramos os dons que Deus colocou em nossas mãos, para que nós administremos. Da parte de Deus, Ele espera que nós administramos esses bens que Ele nos deu, entre os quais a própria vida, que a gente administre com gratuidade e com amor, né? Com responsabilidade, com zelo. Então nós vamos ver aqui na primeira leitura, tirada da profecia de Amós, né? O profeta Amós, ele vai estar denunciando severamente os ricos e poderosos do seu tempo, né? Que viviam no luxo, na fartura, explorando os pobres, que eram insensíveis às misérias e à desgraça de muitos, né? Então o profeta, ele vai anunciar aqui nessa primeira leitura que Deus não aprova essa situação e que o castigo vai chegar, né, em forma de exílio em terra estrangeira. Então, as denúncias desse profeta também hoje elas são atuais, né? Tem povos gastando fortunas aí, matando pessoas em guerra, quando outros morrem de fome porque não tem o que comer. Quando muitos vivem na abundância, muitos morrem de fome e na miséria. Um cristão, ele não pode viver em paz, ou estar em paz consigo próprio, se ao seu lado tem alguém que está passando por uma dificuldade, e ele pode ajudar, e às vezes fica indiferente ou omisso, né? Então, quantos aí procuram, até na família, né, sacrificar por causa dos seus próprios caprichos, para poder satisfazer seus próprios caprichos, procuram sacrificar até os próprios familiares, né? Então, privar os familiares de terem algo que eles necessitam em função de um sonho que você tem de consumo e que você precisa ter a qualquer custo, a qualquer preço. Então o outro que espere aquela necessidade dele. Agora eu preciso satisfazer a minha primeiro, né? Então a gente precisa, como cristão, ter uma postura diferente, né? Já na segunda leitura, tirada da carta de São Paulo a Timóteo, ele vai também denunciar a cobiça, né? E ele vai dizer aqui para nós, como homens de Deus, que nós devemos fugir das coisas perversas, procurar a justiça, a piedade, a fé, o amor, a firmeza, a mansidão. Nós devemos entrar em combate com aquilo que o mundo quer nos apresentar como valor, mas que não é o valor que nos foi apresentado por Deus. Nós precisamos entrar em combate, né? E ele vai dizer, Paulo vai dizer para Timóteo, né? Guarda o teu mandato íntegro e sem mancha até a manifestação gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então nós precisamos guardar as coisas que Deus nos deu de uma maneira íntegra, sem mancha, né? Sem manchar as coisas que Deus nos deu com as nossas próprias fraquezas, as nossas misérias, as nossas fragilidades. E o Evangelho, nós vamos ver hoje um julgamento de Deus a respeito da distribuição das riquezas.
nós vamos ver essa parábola que Jesus conta para os fariseus, que eram aqueles que se preocupavam muito com as aparências, né? E ele vai dizer essa parábola do homem rico, tem outra tradução que diz o rico Herculão e o pobre Lázaro, né? E a gente tem algumas coisas aqui nesse evangelho. Então, o primeiro, ele é dividido em 3 quadros. A primeira parte é a situação em que vivia o rico e a situação em que vivia o pobre. Depois, a mudança de cena de ambos após a morte, né? Por quê? Para podermos deixar claro que a nossa passagem por esse mundo é uma preparação para a vida que há de vir, né? E dependendo de como a gente se posiciona nesse mundo, a gente vai receber, né, no mundo vindouro, ou a retribuição ou o castigo. Então aí está a questão que gira em torno desta parábola, né? E depois nós vamos ver ali um diálogo entre o rico e o pai Abraão. Então o rico vai fazer uma proposta, né? Pai Abraão, se alguém entre os mortos for avisar os meus irmãos, certamente eles irão se converter. E a resposta do pai Abraão para o rico há um abismo intransponível, né? Lá eles têm Moisés e os profetas que os escutem. Se eles não escutarem nem Moisés, nem os profetas, né, ainda que um morto ressuscite, eles não acreditarão. Então aqui é uma passagem que já diz que há um abismo intransponível entre aqueles que vão para o castigo e aqueles que vão para a retribuição do bem, né? E vai dizer também que não é possível qualquer retorno aqui nesse mundo que não seja via ressurreição, não é? Então isso aí faz cair por terra toda a doutrina da reencarnação, né? E tem gente que fala que existe a reencarnação, não existe. Então, porque aqui a resposta do pai Abraão para o rico já vai deixar claro isso, né? Então, a gente percebe nesse evangelho que a morte de ambos, tanto do pobre quanto do rico, reverteu a situação que eles viviam, né? Quem vivia na riqueza está destinado agora aos tormentos, e quem vivia na pobreza agora encontra na paz de Deus, encontra-se na paz de Deus. É uma catequese sobre os últimos tempos. Nós precisamos pensar nisso, porque muitos de nós vivemos nesse mundo como se para nós o amanhã não existisse, o dia final não existisse, né? E nós precisamos pensar nisso, porque dependendo de como... Um dia eu recebi uma mensagem na internet que dizia assim: me diz quem você pensa que é, né? É porque a respeito de como você pensa que é, assim vai determinar a sua vida e o seu destino, né? Então a gente precisa pensar quem eu sou, para onde eu estou, o que eu estou fazendo aqui, para onde eu estou indo, né? A gente precisa se situar nesse mundo. A gente não pode viver a vida de uma maneira inconsequente sem a gente saber para onde a gente está indo, ou o que nós estamos fazendo aqui, né? Por que viemos a esse mundo. Nós precisamos encontrar uma resposta para tudo isso, né? E nós encontramos essa resposta na revelação de Deus. Ele diz que há um Deus que nos chamou a viver para que a gente possa experimentar esse amor, e Ele nos oferece gratuitamente através do Seu Filho, para que a gente possa se salvar e experimentar a alegria e a felicidade eterna, né? Então, nós vamos ver aqui que essa catequese sobre os últimos dias antecipa um amanhã para que nós valorizemos o nosso presente, né? Então, o presente, eu já falei isso para vocês em outros dias, né? O passado ele já passou, ele não tem mais nenhum efeito sobre nós. O que nós fizemos de certo ou errado no passado, né, não tem mais efeito sobre nós. Então,
até as palavras que eu estou falando aqui, daqui a pouco, elas não terão mais efeito sobre nós, né? E já serão passadas, né? O futuro, eu nunca ouvi dizer que uma pessoa chega assim, eu cheguei no futuro, né? Ninguém vai poder dizer assim, eu estou no futuro, né? Porque o futuro é algo que está sempre por vir e que nós, quando chegarmos lá, não vai ser mais futuro, vai ser presente. Por isso que nós só temos ao alcance das nossas mãos o presente. Por isso ele é chamado presente, que é um presente de Deus para nós, né? É um presente de Deus para nós. E é como, depende de como eu vivo o presente, né? É que eu vou ver ou poder vislumbrar o meu futuro. Nós vamos ver aqui que o rico, ele não foi condenado aqui, nesse caso da parábola, por ser rico, né? Ele foi condenado porque ele abriu mão de Deus. Se ele tivesse Deus no coração, ele se compadeceria daquele pobre que vivia ali na sua porta, né? Tentando se saciar com as migalhas que caíam da mesa, que ele se banqueteava com fartura, né? E às vezes jogava até comida fora, e aquele pobre ali, ele nunca deu um remédio, né? Os cachorros iam lamber as feridas, era como às vezes essas feridas do pobre poderiam até ser curadas, né? Porque não tinha nenhum remédio, não tinha como alcançar nenhum recurso para poder ficar bom. Então, o rico ele foi condenado porque ele deixou Deus à margem. Ele se preocupou com as suas riquezas, ele não pensou no amanhã, ele não investiu no futuro, né? E o pobre, ele se salva porque ele estava aberto a Deus, na sua humildade, na sua indigência, né? Certamente, ele sempre pedia a Deus consolo, ele sempre pedia a Deus força para viver os dias que lhe restavam da sua vida, né? Então, a pobreza, ela não levou Lázaro ao céu, mas foi a sua humildade, né? A sua humildade, a sua confiança em Deus que levou ele ao céu. Nós também precisamos ser humildes, nós também precisamos confiar mais em Deus, nós também precisamos depender mais de Deus, né? As riquezas não impediram o rico de entrar no seio de Abraão, mas o que impediu o rico de entrar no seio de Abraão foi o seu egoísmo e a pouca solidariedade que ele teve com o próximo, né? Então, na parábola a gente vai ver aqui que o pobre tem nome, mas o rico não, né? Então, em nossa comunidade, será que a gente conhece aqueles que são mais pobres? Um dos costumes que eu tenho, sempre que eu estou à mesa rezando, eu pedi a Deus que nunca falte o alimento necessário na mesa dos pobres, né? Nós precisamos pensar sempre nos pobres. A igreja fez uma opção diferencial para os pobres, inclusive agora, nessa parábola, a gente vê muito claramente isso. E eu acho que o que fica para nós como ensinamento nessa parábola, nesse evangelho de hoje, é esse apelo que está implícito nas palavras do Pai Abraão. Escutem Moisés e os profetas. Essa advertência, ela tem um significado muito especial hoje para nós no dia da Bíblia, né? Nós precisamos, né, estudar as Sagradas Escrituras, né? Jesus, ele queria dizer que não estamos precisando de aparições duvidosas do além, de videntes ou de prodígios milagrosos. A Bíblia, ela é a única revelação segura que todo cristão deve acreditar. Seguindo essa luz, nós vamos encontrar aqui na Terra uma forma de ser mais solidários, de ser mais fraternos, e na outra vida certamente não ficaremos sem a acolhida na casa de Deus, não ficaremos sem um lugar junto de Abraão. Então, essa palavra de Deus nós podemos encontrá-la na catequese da igreja, na liturgia,
na leitura orante da Bíblia, né? Nos grupos de reflexão, nos cursos de formação, na leitura pessoal, né? Então, nós precisamos nos abrir, né, para essa realidade. E hoje nós celebramos a nossa novena, Maria como Mãe da Misericórdia. Ela foi aquela que trouxe, que conviveu, que gerou a misericórdia divina por excelência, né? Nós temos que realmente nos mirar no exemplo de Maria, ela que estava atenta às necessidades do seu povo, da sua época. Ela que levou Jesus, né, abriu o presépio ali, a gruta de Belém, para que Jesus fosse adorado pelos pobres. Ela que na festa das bodas de Caná, ela intercedeu pelas necessidades dos convivas daquela festa, porque faltou o vinho da alegria, eles não tinham dinheiro suficiente para poder comprar vinho para todos. Ela que foi a mãe também pelo milagre de Jesus, que foi beneficiar aqueles convivas da festa, né? E tudo. Então nós devemos realmente recorrer a ela como Mãe da Misericórdia, pedir a ela, né, que o coração do seu filho, que é dado aos míseros, aos pobres, aos sofredores, esse coração materno, ele olhe para a necessidade de cada um de nós. Nós não podemos deixar de confiar na nossa mãe. Vou falar para vocês, aquele dia de São Pio, né? De Teresina, falar para vocês que uma vez seus confrades pediam para ele que ele falar em poucas palavras, né, sobre a Virgem Maria. E ele ficou refletindo muito tempo e de repente começou a soluçar, chorar, não conseguia parar, né, de chorar. E diz que enquanto ele começou a chorar, os confrades eles foram envolvidos por um amor muito grande ao céu, um desejo muito grande de contemplar Nossa Senhora no céu. E eles pensaram assim: se a gente continuar sentindo isso, nós não vamos conseguir sobreviver, nós iremos morrer, né? Então eles pediram para o Pio parar de chorar, né? Porque num determinado momento, ele chorando e falando, ele falava, a única coisa que ele falava, Maria Nostra Mama, dizia, Maria nossa mãe, ela é a mãe da misericórdia. Tudo que nós pudermos pensar, de precisar nessa vida, nós podemos recorrer com toda a confiança a Nossa Senhora como a mãe da misericórdia, né? Ela vai nos alcançar no seu Filho, né? Tudo aquilo que às vezes a gente, não recorrendo a ela, poderia demorar muito mais tempo para alcançar, né? Então, um pensamento que se coloca uma frase de Deus, que fala, pede a mãe e o filho atende. Então, pedir a Maria como mãe da misericórdia, que ela olhe para as necessidades da nossa comunidade, que não são poucas. Algumas pessoas que foram para as novenas falaram muito para mim sobre a questão das novenas, né? A realidade das casas desertadas, né? Quanto sofrimento, quanto problema, quanta dificuldade, né? E nós precisamos então nos refugiar, né, nesse coração misericordioso de Maria, no coração misericordioso de Jesus. É ali que nós vamos encontrar alento, força, para a gente poder saber administrar bem os bens que nos foram confiados por Deus e depois a gente poder prestar contas, né, de maneira que a gente não venha sofrer e nem tenha nenhuma preocupação com sacrificar alguém. Nós possamos fazer isso com muita confiança. Vamos rezar um pouquinho em cima disso, agradecendo a Deus pelo bem que Ele nos confiou na nossa própria vida, pedindo a Ele que nos dê sabedoria no uso das riquezas nesse mundo, né? Pedindo a Ele que nos ajude a caminhar com humildade, né? Não nos envolvendo, né,
com posturas egoístas, onde a gente só pensa na gente, nas nossas razões, e como eu falava no início, às vezes até sacrificando pessoas da nossa família em função dos nossos caprichos